Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos. E aqui vamos para mais um salmo, hoje o Salmo 32, um poema de Davi que diz: Como é feliz quem tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservas das angústias, me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei, ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo, como o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores do ímpio, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. 11 versículos, Salmo 32. E esse salmo, Davi começa falando que como é feliz quem tem as transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Ora, nós sabemos que o pecado entrou no mundo através dos nossos primeiros pais, né? Quando Adão e Eva desobedeceram ali a Deus, as orientações, o comando do Senhor ali no Jardim do Éden, eles transgrediram e a partir dali, nós passamos a ter a natureza pecaminosa de Adão e Eva, nós herdamos dos nossos primeiros pais, né, essa natureza caída, essa natureza de pecado. Mas graças a Deus que Deus providenciou Jesus Cristo para que através de Jesus Ele nos restaurasse, né, a comunhão que havia sido perdida com Deus. Eu gosto muito desse texto aqui de Romanos 5:20 que diz: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde o pecado transbordou, onde o pecado aumentou, transbordou a graça. Em outras traduções diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então é maravilhoso a gente saber que a gente pode ter os nossos pecados perdoados quando a gente os confessa, né, de todo o nosso coração. Davi diz: enquanto eu mantive escondidos os meus pecados, o meu coração definhava de tanto gemer. Então, ele tinha um espírito de Deus, né, porque existe a natureza caída, mas existe a natureza também restaurada quando a gente entrega a vida a Jesus Cristo, né, e Davi tinha o Espírito Santo de Deus, por isso que ele sentia, quando ele diz aqui: eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu coração definhava de tanto gemer. Diferente de pessoas que só têm a natureza caída e que cometem tantos pecados e não se arrependem, né? A gente vê aí todos os dias no noticiário, né? Pedofilia, violência, sequestro, é tanto crime, é tanto assassinato, é tanto homofobia, é tanta mulheres que são mortas pelos seus maridos, é tanta violência, e essas pessoas atuam como se não tivesse acontecendo nada. Se você olhar mesmo essa semana, um caso, né, que aconteceu aí do Tiago Brenan, foi preso, você vê que a pessoa não tem a natureza divina, fica o tempo todo, né, como se não tivesse cometido nada, como se não tivesse cometido nenhuma atrocidade. Mas Davi diz assim: feliz é aquele que tem seu pecado perdoado, suas transgressões apagadas. Então, nós devemos confessar a Deus os nossos pecados. Aqui em Provérbios 28 diz: aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas quem as confessa e deixa alcançará misericórdia. Quando a gente entrega a nossa vida realmente ao Senhor Jesus, a gente tem essa bênção que é ter o pecado perdoado, né? Existe uma série de livros hoje aí na literatura: como ser feliz, como alcançar a felicidade, regras para ser feliz, dicas para ser feliz, caminhos que são apontados para que as pessoas tenham uma felicidade
plena, para que elas sejam satisfeitas nas suas vidas. E aqui no Salmo 32, Davi dá uma receita tão simples. Ele diz: feliz é aquele que tem os seus pecados perdoados. Isso é uma maravilha, porque quando Jesus curava aquelas pessoas ali no Evangelho, Jesus curou muitas pessoas, e para muitas ele dizia: perdoados estão os teus pecados. Jesus ia no ponto, né? Porque muito mais importante do que ter saúde física é ter saúde na alma, saúde espiritual, saúde na mente, né? Saúde no espírito, porque a alma, ela transcende o corpo, ela transcende o corpo. Então Jesus ia na ferida da pessoa: perdoados estão os teus pecados. Sabe por quê? Porque muitas doenças também, elas têm origem, né? Muitas doenças que se manifestam no corpo, no físico, elas têm origem na alma, né? E quando a alma está bem, quando a alma está bem, tudo flui melhor, né? Por isso que muitas vezes você vai visitar uma pessoa que está com o corpo enfermo, mas ela está com a mente tão boa, ela está tão pacificada, que você diz: eu fui visitar uma pessoa e eu fui para consolar e saí de lá consolado, porque a pessoa estava com a sua alma saudável, sadia, né? E não obstante do corpo estar enfermo. Então, a saúde da alma, a saúde espiritual, a saúde da mente, ela é super importante. O pecado, ele traz doença, o pecado adoece, o pecado não confessado. Então, Davi diz: feliz é aquele que é perdoado por Deus, aquele que alcança do Senhor esse perdão. No versículo 9 também me chama a atenção quando ele diz: não sejam como o cavalo, como o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Nós não somos como cavalos, não devemos ser como cavalos e burros sem freio. E ele está tratando aqui realmente a questão do pecado, né? Tem que ter um freio, você tem que se policiar, você tem que confessar. Há igrejas cristãs evangélicas que têm na sua própria liturgia, no início logo do culto, né, essa prática da confissão. Eu acho muito interessante, né, a Igreja Católica Romana, a Igreja Anglicana, a Igreja Episcopal e outras, e tem essa liturgia de como colocar logo no iniciozinho do culto a confissão de pecados, para que as pessoas possam confessar ali, né, diante de Deus, trazer à memória o que fizeram ali durante o dia, durante a semana, e assim prestar um culto já perdoado, um culto livre, um culto perfeito ao Senhor. Nós devemos confessar os nossos pecados ao nosso Deus diariamente, né? Antes de dormir, a gente deve fazer isso, uma retrospectiva do dia, porque nós pecamos por pensamentos, por palavras, por atos, por omissões, né? O pecado, ele está sempre nos rodeando. A gente não pode impedir, né? Como diz uma ilustração, a gente não pode impedir que um passarinho pouse na nossa cabeça. Agora a gente pode impedir que ele faça um ninho e ponha ali os seus ovos, né? E faça morada ali na nossa vida. Então o pecado na vida do cristão deve ser uma coisa acidental, uma coisa que a gente comete por conta dessa natureza que ainda a gente luta, né? Entre esses dois, essa batalha entre a natureza carnal e a natureza espiritual. Mas ele não pode ser uma coisa constante, né? O pecado, ele não pode trazer conforto, né? O pecado na vida da gente, ele tem que ter essa consequência que teve na vida de Davi. Enquanto eu mantinha escondido, o meu corpo definhava de tanto gemer. Então você sente a dor na alma porque você pecou, porque você desagradou a Deus, porque você fez algo que não era para fazer, e esse pecado tem que ser confessado. E eu gosto muito de uma canção, eu cantei durante muito tempo em coral, né? Agora por conta das minhas atividades com mamãe, agora meus cuidados com ela em tempo integral, eu me afastei de muita atividade que eu tinha na igreja, mas eu cantei muito tempo em coral e a gente cantava uma música linda que dizia assim: perdoado, foi perdoado, Deus olhou em compaixão, entrou no meu coração, deu-me eterna salvação, estou perdoado pelo amor.
Como é bom ser perdoado por Deus, né? Essa canção é uma canção linda e quando eu preparava essa reflexão para a gente, né, eu me lembrei dessa música, Perdoado. Eu fui perdoado. Minha gente, não há nada melhor, não há felicidade maior. Você e eu somos ricos, nós somos felizes, nós não precisamos procurar felicidade em outro lugar, nós não precisamos procurar felicidade porque ela está dentro de nós, porque nós fomos por Deus perdoados. Isso quer dizer que não há culpa sobre a nossa vida. Isso quer dizer que quando a gente partir desse mundo, a gente vai à presença de Deus feliz, sem mágoa, sem sequela, sem culpa, sem peso, sem medo. Não existirá purgatório, não existirá nenhuma pena. A gente vai à presença de Deus direto e com felicidade, porque nós fomos por Ele perdoados. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos uma semana rica. Davi encerra o Salmo no versículo 11 dizendo: alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos, ou melhor, que são justificados. Alegrem-se no Senhor vocês que são perdoados. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Amém? Pai querido, como é bom, Senhor, conhecer a Tua Palavra, como é bom nos deleitarmos no Salmo 32, o Salmo que Davi escreveu, tão lindo. Como é bom ser perdoado por Ti, Senhor, saber que Tu perdoaste todos os nossos pecados, o pecado de uma vida inteira, Senhor, pecados passados, presentes e futuros, Senhor, Tu nos perdoaste, por Ti estamos perdoados. Obrigada, Senhor, por essa Tua Palavra. Dá-nos uma semana feliz e abençoada, Senhor, que essa lembrança vem à nossa mente cada vez que a gente estiver se sentindo triste, abatido, ó Deus, nos sentindo infelizes, que a gente possa se lembrar, Senhor, que felicidade é ser por Ti perdoado. Obrigada por essa palavra maravilhosa, abençoa o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, uma rica semana, Deus abençoe vocês, um grande beijo, tchau, tchau.